Olá pessoal, tudo bem? Cá estamos nós a falar de autoconhecimento e é muito bom a gente conhecer um pouquinho mais sobre a gente, não é mesmo? Anteriormente eu compartilhei um vídeo que falava sobre a observação para o início de uma conversa. Acontece que somente observar não é tudo, pois não traduz tudo o que acontece dentro da gente. E já que autoconhecimento fala sobre os nossos processos internos, hoje eu compartilho o segundo elemento da comunicação não violenta, que vai direto ao nosso coração. E o que o coração simboliza? Simboliza os sentimentos, não é mesmo? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Sentimentos tem hora que dói, né, gente? E tem horas que é pura alegria. O serzinho dinâmico que nós somos, não é mesmo? Mas cá entre nós, você consegue abrir seu coração assim muito naturalmente? Você fala sobre o que você sente para o seu marido, para sua esposa, para os seus pais, para os seus filhos, para aquele colega do trabalho, para os seus amigos íntimos? Para algumas pessoas isso parece muito simples, porém para outras é algo doloroso. E o que é que dificulta tanto esse processo de falar sobre o que a gente sente, sobre essas nossas emoções? Sabe que esses tempos eu tive contato com um documentário que chama O Silêncio dos Homens e eu recomendo. Vocês encontram eles aqui no YouTube. Esse documentário ele fala justamente a dificuldade que os homens têm por conta da cultura e da educação que tiveram de falar sobre os sentimentos. Você acredita que até para aquele amigo íntimo, que eles estão sempre juntos, jogando futebol, tomando uma cervejinha, falando de altos papos, eles têm dificuldade de falar sobre o que realmente eles sentem, falar dos seus medos, suas angústias e suas ansiedades? Não é um processo simples para todo mundo. Não faz parte da nossa educação falar sobre isso. Nós crescemos e fomos educados numa sociedade que ela é violenta. E a nossa comunicação está mais para ser agressiva, julgadora, do que para uma comunicação amorosa, mais empática, mais compreensiva dos nossos processos e dos processos internos do outro. E essa sociedade faz com que a gente acredite que manifestar determinados tipos de sentimentos é como se fosse algo vergonhoso, algo errado, algo muito ruim ou algo feio. Até parece que existe algo de muito errado com a gente quando a gente expressa algo tão natural que são as nossas emoções. E desde muito cedo, por medo de sermos vistos como pessoas imaturas, muito sensíveis ou muito frágeis, a gente vai aprendendo a sufocar os nossos sentimentos, sem ao menos tentar entendê-los, entender sua origem, as suas causas, e vai dificultando o nosso processo de lidar com as nossas emoções. Imagine como é para um garoto que cresceu nessa sociedade ouvindo frases como: meninos não choram, chorar é coisa de maricas, engole esse choro, meninos não podem ter medo, meninos têm que ser fortes. E com as meninas não foi muito diferente. Você é menina, tem que se comportar assim. Meninas são muito frágeis, meninas são muito sensíveis. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que quando eram crianças, quando elas expressavam algum sentimento como a raiva, por exemplo, ou quando choravam, era esse tipo de frases que elas ouviam e elas eram muito julgadas ou repreendidas. E crianças não sabem lidar com sentimentos, elas precisam de uma orientação de um adulto para ajudar a acolher, a entender, a como lidar para que elas não se firam, não firam outras pessoas. E quando isso não acontece, acaba que a pessoa se torne um adulto ou ainda na infância acaba fazendo justamente isso, machucando a si mesma ou ferindo outras pessoas e carregando isso também para a fase adulta. Tem pessoas que até deixam na fase adulta de falar sobre aquilo que lhe importa, de manifestar suas emoções para evitar julgamentos. Elas pensam que aquilo que viveram na infância vai acontecer também na fase adulta e elas não têm como lidar com isso. Então é muito triste quando a gente ouve relatos assim de castração dos sentimentos ou quando as pessoas não são orientadas na infância a vivenciar melhor esse processo interno. Já a comunicação não violenta vê os sentimentos como um presente. Ela vê como uma linguagem da vida, uma expressão autêntica do que está vivo em nós.
E por isso sugere que a gente investigue, que a gente nomeie os nossos sentimentos, que a gente se conecte com o nosso processo interno, até para a gente conseguir falar sobre eles com as pessoas. Porque é importante que as pessoas saibam o que a gente está sentindo quando elas falam alguma coisa, quando elas fazem algo que a gente não gosta, ou até mesmo quando elas falam e fazem coisas que a gente gosta. Mas se a gente está desconectado dos nossos sentimentos, a gente não faz esse processo de observação e investigação deles, a gente vai se distanciando cada vez mais desse conhecimento. E isso vai dificultando ainda mais a nossa expressão e a gente paga um preço muito alto por não expressá-los. Tem muitas pessoas que têm doenças emocionais por conta de não saber lidar com as suas emoções, de não conseguir identificar esses sentimentos e que acaba tendo outras doenças que são doenças psicossomáticas que afetam o quê? Afeta o físico da pessoa. E é tão estranho, né, gente? A gente quer construir relacionamentos mais saudáveis, com mais empatia, com uma maior profundidade, conexão, onde a gente possa se sentir compreendido, entendido, ouvido, acolhido. E por um outro lado, a gente deixa de falar sobre coisas que nos conectam profundamente, que são os nossos sentimentos. Como a gente é complexo, né? Vai entender esse processo. Então é uma conta que nunca fecha, né? Então é importante a gente começar a fazer esse movimento de se conhecer para poder falar sobre isso, sobre o que nos importa e criar maior conexão. E quando a gente se distancia muito do nosso processo interno, quando a gente não procura conhecer o que acontece com a gente tem muita dificuldade de expressá-los para as outras pessoas. A gente faz muita confusão nessa hora. E por estarmos cada vez mais distante dos nossos sentimentos, na hora que a gente expressa, a gente tem muita dificuldade. Ao mesmo tempo que eles estão assim, à flor da pele, estão muito aparentes na nossa fisionomia, na nossa expressão corporal, mesmo que a gente não fale, eles estão muito aparentes, eles também ficam encobertos por uma camada que são os nossos pensamentos. Eu vou compartilhar um exemplo que retrata muito bem essa situação. Dias desses eu estava conversando com uma pessoa muito próxima a mim e nessa conversa muito informal ela relembrou fatos da vida dela, da infância e em alguns momentos ela foi ficando muito emocionada. Isso ficou realmente muito assim aparente, né? Tava ali a flor da pele. E eu deixei ela falar por um longo tempo. Em algum momento eu perguntei: "Como você se sente?" E você acha que foi fácil para ela falar sobre os sentimentos? Não. Ela teve muita dificuldade, assim como muitas outras pessoas têm. E o que ela me respondeu? Ela me disse: "Ah, eu penso que eu deveria ter feito isso." E eu perguntei de novo: "Como você se sente?" E novamente ela me respondeu: "Ah, eu acho que naquele momento eu deveria ter sido mais atenciosa." E foi falando coisas assim que ela pensava ou que ela achava. E é tão comum quando alguém pergunta como nós estamos nos sentindo, a gente responder desse jeito, a gente confundir o que a gente pensa com o que a gente sente. Então é importante fazer essa distinção. Os sentimentos, assim como nós, têm nomes. Então é importante que na hora da gente expressá-los, a gente identifique eles pelos nomes que eles têm. E nessa conversa que a pessoa estava tendo, que ela tinha dificuldade de falar sobre os sentimentos, eu fui tentando ajudá-la. Até que saiu: "Eu estou triste, eu estou frustrada." Isso são sentimentos. Quando eu falo eu estou triste, eu estou frustrada, eu estou com medo, eu estou alegre. Então estou falando de mim, de um processo que acontece dentro de mim. Eu estou identificando essa emoção. Isso é muito importante para a gente distinguir pensamentos de sentimentos. E você, como você se sente quando alguém fala alguma coisa ou faz algo que você não gosta? Ou quando alguém faz alguma coisa ou fala algo que você gosta, como é que acontece isso com você? Que emoções que emergem dentro de você? Tem pessoas que quando estão nervosas ou irritadas têm dor no estômago, têm dor de cabeça. Tem outras pessoas que quando sentem raiva travam aqui a mandíbula, tensionam a musculatura. Então é importante a gente observar o que esses sentimentos causam no nosso corpo. Eles são nossos aliados, porque pensamento é uma coisa, sentimento se movimenta por todo o nosso corpo e mexe com todo o nosso sistema. Tem pessoas que ainda quando estão alegres têm palpitações, têm mãos geladas, porque às vezes elas veem aquele paquerinha chegando, passando e começam as emoções aqui se movimentarem.
Então, as nossas emoções refletem o nosso estado emocional diante de uma situação. E o nosso corpo é o nosso aliado, porque como ela permeia, essas emoções flutuam no nosso corpo, é como se fosse um pisca-alerta avisando, olha para dentro, alguma coisa está acontecendo aqui, é importante você olhar para poder cuidar. Assim a gente vai saindo daqueles comportamentos automáticos que a gente acaba no impulso falando de um jeito que depois se arrepende, sendo agressivo numa fala. Então é tão importante a gente se conectar com o nosso processo interno que ajuda a gente na hora de conversar com as pessoas envolvidas no nosso relacionamento. E como então, dentro de uma conversa, você poderia falar sobre os seus sentimentos? No vídeo anterior, eu falei sobre a observação, que a gente observa os fatos que estão acontecendo numa situação, um comportamento, uma fala específica que a gente gostou ou que a gente não gostou. Naquele vídeo, eu citei um exemplo de um cara que ficou incomodado com o colega que chegava atrasado no trabalho. Então, como é que eu poderia falar do meu sentimento em relação a uma situação dessa para um colega que está se atrasando? Primeiro, é observando qual é o fato que está acontecendo, qual o comportamento específico dessa pessoa que está me incomodando. E também observar meu processo interno, observando realmente o que está acontecendo, que emoção é essa que permeia a minha mente, permeia o meu corpo, que desconforto é esse? Pode ser raiva, pode ser frustração. E como é que eu falo para outra pessoa a respeito disso? Nesse exemplo, poderia ser assim, unindo observação com mais os sentimentos. Percebi essa semana que você chegou 2 dias atrasado e eu fiquei com medo. E aí, com outros elementos, a gente vai construindo essa fala que vai mais falando sobre esse fato, sobre esse sentimento. Então, eu reúno o fato com o processo que eu estou sentindo, que é aquela emoção. Então, numa situação dessa, é importante a gente observar os fatos, os nossos sentimentos, para a gente começar a construir um diálogo em torno daquilo que está incomodando. É criar esse espaço de fala, tanto para a gente, como dar oportunidade para o outro também falar como ele se sente diante daquela observação que a gente fez. E como é importante para as pessoas envolvidas com a gente, nos nossos relacionamentos, saberem como a gente está se sentindo diante de um comportamento ou de uma fala que agradou ou desagradou, é importante a gente sempre, quando falar sobre a gente, sobre o que a gente está sentindo, ao invés de falar sobre o que o outro fez. Eu vou falar sobre o que o outro fez, mas reunindo observações com os nossos sentimentos, os fatos com as nossas emoções. E quando a gente fala assim, a gente diminui muito a chance da gente acusar outra pessoa, da gente colocar ela no lugar de ser reativa e ter que atacar a gente. Isso é muito construtivo dentro dos nossos relacionamentos. E é esse tipo de relacionamento que a gente quer construir, onde a gente possa falar sem ser julgado, ser rotulado, ou que o outro também possa se sentir à vontade de abrir seu coração, de falar sobre o que está sentindo, até se é em relação a gente, algo que a gente fez, algo que a gente falou que também gerou incômodo nela, ela sentir esse espaço de confiança, né? Esse espaço de fala, para que ela possa falar sem ser rotulada ou julgada. E quando a gente se conecta com os nossos processos internos e permite que o outro faça o mesmo ou ajude a outra pessoa também a fazer o mesmo, a gente vai criando esse relacionamento onde a gente se sente incluído, onde a gente se sente que pertence àquela família, pertence àquele ambiente, porque a fala que vem, a gente vai desconstruindo, se distanciando daquele julgamento e assim o outro pode fazer com a gente também. Justamente porque os rótulos e os julgamentos são os responsáveis por nos afastar das pessoas. E agora que já sabemos o quão é importante falar dos nossos sentimentos, bora pôr para fora, mas com todo cuidado para não se ferir ainda mais e não ferir as outras pessoas. A gente falou sobre observação, sentimentos e ainda tem mais elementos que nos apoiam na construção dos nossos relacionamentos mais saudáveis. E se você quer saber mais, quer continuar nessa jornada de autoconhecimento, ative as notificações. Se não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe, pode comentar o que você gostaria de ouvir, se você tem alguma dúvida. Então, interaja aqui com o canal que a gente vai construindo cada vez mais uma rede de apoio. E se você quiser saber mais, acompanhe o próximo vídeo, porque no próximo vídeo
eu vou falar sobre aquilo que causa grandes transtornos nos relacionamentos. É onde a gente vai desatar os nós dessas relações. Então fique comigo e aguarde o próximo vídeo. Obrigada pela sua atenção e até mais.